Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Verônica e no episódio de hoje eu vou fazer a resenha de O Retrato de Dorian Gray. Ele foi escrito por Oscar Wilde e essa edição, ela é a edição da Dark Side de 2021. Ela tá linda, eu me apaixonei por essa edição, tanto que eu comprei basicamente esse livro, mas por causa da estética dele, ele é tão lindo que eu já tinha lido o livro e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu vou comprar novamente só pra eu ter essa edição. Ele não é bonito só por dentro, ele é por fora, ele também é lindo por dentro e tem várias artes assim, tem essa pintura trilateral preta, tem várias ilustrações do Oscar Wilde e tem várias artes, várias ilustrações para complementar o livro, então eu achei assim demais, achei o livro incrível. E essa edição aqui, além de ter o livro, o retrato de Dorian Gray em si, ele tem também no final alguns poemas escritos pelo Oscar Wilde e ele tem também umas cartas que o Oscar Wilde trocou com a editora dele. Então é bem legal porque tem algumas coisas extras, assim, várias coisas extras na verdade. Então o livro ele conta a história do Dorian Gray, que, para quem não sabe, o Dorian Gray ele era um cara do interior que tinha um tio muito rico que morava em Londres. Esse tio morreu e deixou a herança toda pro Dorian Gray porque ele não tinha filhos e tal, ele não tinha casado, não tinha filhos. Só que a relação entre esse tio e o Dorian Gray era aparentemente muito tumultuada, muito complicada. O tio meio que abusava dele fisicamente, psicologicamente. Então, assim, o Dorian, ele odeia esse tio. Mas ele recebe essa herança e ele se muda para Londres. E em Londres ele conhece um pintor que se torna amigo dele. E esse pintor pede para ele posar para um quadro dele. E ele posa para esse quadro e esse quadro se torna um retrato de Dorian Gray. Esse pintor, ele tá apaixonado pelo Dorian, então ele coloca toda a sua alma, todo o seu amor nesse retrato e ele faz um retrato tão realista e tão bonito e tão cheio de emoção e amor que o retrato ele acaba sendo assim como um personagem da história. Então, apesar de ser um objeto inanimado, assim, ele acaba se tornando muito importante para a história. E para quem não conhece muito a história, é basicamente o retrato vai envelhecendo e o retrato ele fica doente e ele fica com vermes e tudo mais que você puder imaginar, enquanto que a pessoa do Dorian Gray não envelhece, fica sempre jovem e bonito. Então, acontece o oposto do que deveria acontecer, assim. E o que o Dorian faz para ter esse milagre, né, do retrato envelhecer e ele não, é basicamente nada. Tipo, não é que ele vai e faz um pacto com o demônio. Dá a impressão de que é isso, mas no livro, assim, não aparece isso. Então, meio que foi uma coisa, assim, completamente inesperada, até mesmo pro Dorian, que ele tava igual e o retrato estava mudando. Então, não era uma coisa que ele planejou, que ele pediu e tal. Mas isso vai acontecendo. E ele percebe que isso vai acontecendo e ele começa a ficar com medo, lógico, das pessoas perceberem que o retrato está mudando. Então ele resolve esconder o retrato no sótão da casa dele. E ele cobre o retrato com um lençol para ninguém poder ver esse retrato. No filme, né, do Retrato de Dorian Gray, ele é moreno, né? E isso é uma diferença em relação ao livro, porque no livro Dorian ele é loiro. Mas são, assim, pequenas diferenças que o filme tem em relação ao livro. Em geral, eu achei que o filme segue bem o livro, mas tem algumas pequenas diferenças. Esse da cor do cabelo é uma delas, por exemplo. E o final também é um pouquinho diferente. Mas, no geral, assim, no contexto maior, no contexto geral, eu achei que o filme, ele até que segue bem o livro
e ele é uma representação fiel da obra, vai. O Dorian, ele tem esse retrato feito por esse pintor amigo dele que está apaixonado por ele. E ele conhece alguns amigos desse pintor, e um desses amigos é o Lord Henry. E ele começa a levar o Dorian Gray por um caminho que não é tão bom. E o Dorian, ele vai indo por esse caminho e ele acaba se apaixonando por essa vida mais sombria. Então, por essa vida de prazeres imediatos, e ele acaba cada vez mais se aprofundando nessa vida, até que ele mesmo percebe que a alma dele não tem mais salvação. Quando ele percebe isso, ele comete um grande erro, assim, que eu não vou contar o que é para não dar spoiler, mas ele comete um erro que transforma ele, e é o momento que ele fala, que ele se dá conta de que não tem volta, de tudo que ele fez, de todo o mal que ele causou, realmente não tem mais volta. Aquilo agora é ele. Então, se no início ele era manipulado por esse amigo, ou pelo Lord Henry, que levou ele para uma vida mais sombria, mais escusa, no final ele percebe que ele se tornou essa pessoa, que ele não gostaria de ter se tornado essa pessoa, e aí ele resolve dar um fim no retrato. E aí a história termina quando justamente ele vai dar um fim nesse retrato dele. E termina de um jeito assim, dramático, assim, é bem trágico como acaba o livro, mas é um fim condizente com o restante da história. Então é bem interessante, assim, porque ele trata da psicologia humana, de sempre querer ser jovem e não envelhecer e tá sempre belo. E ele trata muito de vaidade. Então é muito interessante porque o Dorian é extremamente narcisista, e ele, se ele tivesse boas influências ao longo da vida, talvez ele não se tornaria como ele é, mas a vida vai moldando ele. E é um livro muito profundo para a época, porque ele foi escrito no século XIX, século XIX/XX, e é um livro que não é com personagens 880, né? Porque normalmente os clássicos, principalmente mais antigos, eles têm essa característica de ter personagens muito 880, muito preto ou branco. Então, o personagem que é bom, ele é 100% bom, ele não tem nem falhas. O personagem que é ruim, ele é a maldade em pessoa. No retrato de Dorian Gray, isso é quebrado, então ele tem personagens cinzas, o que eu acho muito legal e é muito interessante porque é um livro mais antigo, mas que tem essa característica. Então ele é mais profundo psicologicamente, não é um livro superficial, é um livro que adentra mesmo na psicologia humana, e isso é muito interessante em relação a esse livro. Eu super recomendo, eu achei um livro muito bom. Eu tive umas opiniões um pouco diferentes de umas amigas que também leram, o que eu acho que é super interessante, só enriquece a discussão. E se você já leu, me conta nos comentários o que você achou. Você acha que o Dorian, ele é manipulador ou ele é manipulado, por exemplo? Eu achei que no início ele é manipulado, no final ele se torna manipulador, mas eu achei que no início ele tinha uma alma melhor, uma alma boa, e que ele foi transformado ao longo do tempo por estar em companhias erradas, assim. Então, fica a recomendação, é um clássico da literatura e não é uma leitura tão difícil, não é uma leitura especialmente fácil, porque tem uma linguagem um pouco mais rebuscada e principalmente no início ele é muito descritivo. Até acontecer alguma coisa demora um pouco, porque no início ele está descrevendo o retrato, ele está descrevendo a amizade com o pintor, ele está descrevendo a amizade do pintor com Lord Henry. Então o início é um pouquinho lento, depois o livro vai engatando e vai ficando mais legal. Mas tem que ter essa consciência de que o início é um pouco mais lento, assim, para acontecer alguma coisa demora. Mas é um livro que eu super recomendo, eu achei muito, muito bom. Então se você leu, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado da resenha
E se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever no meu canal. E muito obrigada, até a próxima!